Nunca imaginei que as palavras mais dolorosas da minha vida sairiam da boca do meu próprio filho. Mãe, você precisa sair desta casa, hoje mesmo. Eu estava na cozinha preparando o almoço dele, como fazia há 32 anos, quando Gabriel entrou com aquela expressão fria que eu não reconhecia. Meus pés pareceram grudar no chão frio e por um momento achei que estava tendo um pesadelo. Gabriel, o que você está dizendo, meu amor? Minha voz de choro, quase um sussurro. O coração disparou de tal forma que pensei que fosse ter um infarto ali mesmo. Você ouviu muito bem, mãe. A Fernanda vai morar aqui comigo e não há espaço para você nesta casa. Ele nem conseguia me olhar nos olhos enquanto falava essas palavras que cortaram minha alma como uma lâmina afiada. Fernanda, a namorada de apenas 6 meses que eu havia recebido de braços abertos na minha casa. A menina pela qual eu havia feito questão de preparar pratos especiais, de arrumar o quarto de hóspedes com os melhores lençóis, de tratá-la como a filha que nunca tive. Mas, filho, esta casa é nossa. Eu trabalhei a vida inteira para... Tentei argumentar, mas ele me interrompeu com uma rispidez que jamais havia demonstrado comigo. A casa está no meu nome, mãe. Legalmente, eu posso tomar essa decisão. Suas palavras foram como socos no estômago. Além do mais, você já fez sua parte. Me criou, me educou, agora eu preciso seguir minha vida. Naquele momento, senti como se o chão tivesse desabado sob meus pés. 32 anos de dedicação absoluta, de sacrifícios imensos, de amor incondicional. E ela sim que meu único filho me retribuía, expulsando-me da própria casa como se eu fosse uma estranha qualquer. Preciso que vocês entendam a dimensão da minha dor. Eu me chamo Helena, tenho 54 anos e dediquei minha vida inteira ao Gabriel. Quando descobri que estava grávida aos 22 anos, o pai dele simplesmente desapareceu. Nunca mais o vi, nunca recebi um centavo de pensão, nunca tive sequer uma ligação perguntando como estava o filho dele. Mas eu não desisti. Trabalhei como faxineira, vendedora, secretária, qualquer coisa que aparecesse para sustentar meu menino. Foram madrugadas em claro quando ele estava doente, foram sapatos furados caminhando quilômetros para economizar passagem de ônibus, foram refeições que eu fingia não ter fome para que ele pudesse comer mais. Quando Gabriel tinha 8 anos, consegui um emprego melhor como auxiliar administrativa em uma empresa de construção. Foi quando conheci o Roberto, o gerente financeiro. Um homem gentil, divorciado, que se apaixonou perdidamente por mim e pelo Gabriel. Roberto não apenas me aceitou, como abraçou meu filho como se fosse seu próprio sangue. Pagou escola particular, curso de inglês, natação, tudo que uma criança poderia querer. Gabriel o chamava de padrasto, com carinho, e eu achava que finalmente tínhamos encontrado nossa família. Aos 35 anos, Roberto me pediu em casamento. Foi a primeira vez na vida que me senti verdadeiramente amada e segura. Compramos uma casa linda, num bairro nobre da cidade, com 3 quartos, jardim, piscina. Era o lar dos nossos sonhos. Mas a vida, como vocês sabem, nem sempre nos dá o final feliz que merecemos. Roberto morreu de infarto fulminante quando Gabriel tinha apenas 16 anos. Foi no escritório, numa terça-feira comum, que se transformou no pior dia das nossas vidas. O telefone tocou às 14h37. Nunca vou esquecer esse horário. E era o chefe do Roberto me comunicando que meu marido havia desmaiado e não havia conseguido ser reanimado. Gabriel e eu nos abraçamos e choramos durante dias. Perdemos não apenas um marido e um pai, mas nosso protetor, nosso provedor, nosso alicerce. Roberto havia deixado um seguro de vida, mas os advogados nos explicaram que a casa estava no nome dele e que teríamos problemas legais com a família dele para manter a propriedade. Foi quando tomei a decisão que mudaria nossas vidas para sempre. Gabriel, meu amor, vou transferir esta casa para o seu nome. Eu disse isso numa noite que estávamos conversando sobre o futuro. Você é menor de idade, mas podemos fazer a documentação. Assim, nunca mais corremos o risco de perder nosso lar. Meu filho me olhou com lágrimas nos olhos. Mãe, você tem certeza? Esta casa é sua também? Meu filho, meu lar é onde você estiver. A casa é só um lugar. Você é minha família, minha vida. Quero que se sinta seguro para sempre. Segurei as mãos dele com todo o amor que cabia no meu peito. Aos 16 anos, Gabriel se tornou proprietário de uma casa avaliada em mais de R$ 800 mil. E eu não pensei 2 vezes. Para mim, aquilo era um investimento no futuro do meu filho, um gesto de amor absoluto.
Durante os 16 anos seguintes, vivi exclusivamente para Gabriel. Trabalhei incansavelmente para pagar a universidade particular de administração, curso de pós-graduação, intercâmbio no exterior. Cada centavo que ganhava era investido no futuro dele. Enquanto Gabriel estudava e se especializava, eu mantinha a casa impecável, cozinhava suas refeições favoritas, lavava e passava suas roupas, cuidava do jardim, da piscina, de cada detalhe para que ele pudesse focar apenas nos estudos e na carreira. Ele se formou com louvor, conseguiu um excelente emprego em uma multinacional e eu me sentia a mãe mais orgulhosa do mundo. Meu sacrifício havia valido a pena. Meu filho era um homem realizado, bem-sucedido, e eu havia sido a arquiteta desse sucesso. Aos 32 anos, Gabriel ganhava muito bem, dirigia um carro importado, usava roupas de marca, e eu continuava sendo a mãe dedicada que vivia para ele, que nunca havia construído uma carreira própria porque toda a minha energia estava canalizada para o sucesso do meu único filho. Nunca me casei novamente. Tive alguns relacionamentos ao longo dos anos, mas sempre os terminava quando percebia que eles poderiam interferir na minha dedicação ao Gabriel. Ele era minha prioridade absoluta. Sempre foi, sempre seria. 6 meses antes daquele dia terrível na cozinha, Gabriel me apresentou Fernanda, uma jovem de 28 anos, bonita, bem educada, que trabalhava como publicitária. No início, fiquei genuinamente feliz. Meu filho merecia encontrar o amor, constituir família. Recebi Fernanda como uma filha, preparava jantares especiais quando ela vinha nos visitar, perguntava sobre o trabalho dela, até mesmo comprei alguns itens de decoração que sabia que ela gostava para que se sentisse mais à vontade em nossa casa. Mas aos poucos comecei a perceber mudanças sutis no comportamento do Gabriel. Ele conversava menos comigo, passava mais tempo no quarto dela quando ela estava aqui e, principalmente, começou a me tratar com uma frieza que nunca havia existido entre nós. Numa noite, ouvi uma conversa dele ao telefone que me fez gelar o sangue. Fernanda, minha mãe realmente não entende que preciso da minha independência. Ela age como se esta casa fosse dela também. Ele falava baixo, pensando que eu não estava ouvindo. Eu sei que você não se sente confortável aqui com ela sempre presente. Meu coração se despedaçou naquele momento. Pela primeira vez em 32 anos, senti que eu estava sendo vista como um estorvo na vida do meu próprio filho. Tentei conversar com ele algumas vezes, de forma sutil, perguntando se estava tudo bem entre nós. Gabriel sempre respondia que sim, que eu estava imaginando coisas, mas eu sentia a frieza crescendo a cada dia. Voltando àquele momento na cozinha, quando Gabriel me disse que eu precisava sair de casa, ainda tentei argumentar com todo o desespero de uma mãe. Gabriel, eu não tenho para onde ir. Esta casa sempre foi nosso lar. Podemos conversar e encontrar uma solução. Mãe, você é uma mulher inteligente, vai encontrar seu caminho. Eu preciso viver minha vida com a Fernanda e sua presença aqui está atrapalhando o nosso relacionamento. Cada palavra dele era como uma punhalada no peito. Mas, filho, eu dediquei minha vida inteira a você. Abri mão de tudo, de todos os meus sonhos, para que você pudesse ser quem é hoje. E eu sou grato por isso, mãe. Mas isso não significa que você pode controlar minha vida para sempre. Sua voz estava ficando impaciente, irritada. Foi quando Fernanda apareceu na cozinha, como se estivesse esperando esse momento. Ela me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Fria, calculista, quase cruel. Helena, o Gabriel e eu já conversamos sobre isso. Achamos que seria melhor para todos se você encontrasse seu próprio caminho. Você merece viver sua própria vida, não é mesmo? O sorriso falso dela me deu náuseas. Naquele momento compreendi tudo. Fernanda havia manipulado meu filho contra mim. Ela havia plantado na cabeça dele que eu era um empecilho para o relacionamento deles, que minha presença era indesejável, que eu era uma mãe possessiva que não conseguia dizer soldar o filho. Gabriel, você realmente acredita que eu sou um problema na sua vida? Minha voz estava quebrada, as lágrimas escorriam sem controle. Ele desviou o olhar, claramente incomodado, mas manteve a posição. Mãe, é temporário. Você vai ver que será bom para você também ter sua independência. Independência. Aos 54 anos, sem casa própria, sem carreira consolidada, sem poupança significativa porque sempre investi tudo nele. Que independência era essa? Naquela tarde, com o coração despedaçado, fiz 2 malas com minhas roupas e alguns objetos pessoais.
32 anos de história naquela casa cabiam em 2 malas simples. Gabriel nem se despediu direito. Fernanda estava na sala, assistindo televisão como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse acabado de destruir uma família. Liguei para minha irmã Márcia, que morava em outra cidade. Expliquei a situação entre lágrimas e soluços. Márcia ficou chocada. Ofereceu imediatamente que eu ficasse na casa dela até me organizar. Na porta da casa, antes de sair, olhei para trás uma última vez. Era a casa onde havia sido feliz com o Roberto, onde criei meu filho, onde vivi os melhores anos da minha vida. E agora estava sendo expulsa como uma intrusa. Gabriel apareceu na janela do quarto dele por alguns segundos. Nossos olhos se cruzaram e por um momento pensei que ele voltaria atrás, que correria até mim e me pediria desculpas. Mas ele apenas fechou a cortina. A viagem até a cidade da Márcia foi a mais longa e dolorosa da minha vida. 3 horas no ônibus, chorando em silêncio, pensando onde havia errado, como meu amor havia se transformado em expulsão. Os 3 primeiros meses na casa da Márcia foram devastadores. Eu passava dias inteiros na cama, sem vontade de comer, de conversar, de viver. A depressão me consumia como um câncer silencioso. Márcia tentava me consolar, mas como explicar a dor de ser rejeitada pelo próprio filho? Como explicar a sensação de ter desperdiçado uma vida inteira de amor e dedicação? Eu ligava para Gabriel todos os dias. Às vezes ele atendia e conversava friamente por alguns minutos sobre assuntos superficiais. Outras vezes ele simplesmente não atendia. Fernanda nunca falava comigo. Uma noite, 3 meses depois da minha expulsão, liguei para Gabriel e ouvi uma conversa ao fundo que me fez entender a verdadeira face da mulher que havia destruído minha família. Gabriel, sua mãe ligou de novo. Isso tá ficando constrangedor. Ela precisa entender que a vida seguiu em frente. Era a voz da Fernanda, carregada de irritação. Eu sei, amor, mas é minha mãe. Exatamente por isso, você precisa ser firme. Corta esse cordão umbilical de uma vez por todas. Somos uma família agora. Não precisamos de interferência externa. Interferência externa. Era assim que ela se referia a mim, a mãe que havia sacrificado tudo pelo homem que ela dizia amar. Naquela noite, chorei até não ter mais lágrimas. Mas foi também naquela noite que algo despertou dentro de mim. Uma força que eu havia esquecido que existia. Uma determinação que havia sido adormecida por anos de dedicação exclusiva ao meu filho. Márcia, preciso recomeçar minha vida. Disse isso numa manhã de domingo, 4 meses após ter saído de casa. Minha irmã quase derrubou a xícara de café de susto. Helena, que bom ouvir isso. Tava preocupada com você. Quero trabalhar, quero ser independente de verdade. Não vou mais ficar esperando que meu filho lembre que tem uma mãe. Minha voz tinha uma firmeza que eu não sentia há meses. Comecei a procurar emprego ativamente. Com minha experiência administrativa e minha idade, não foi fácil, mas consegui uma vaga como auxiliar em um escritório de contabilidade. O salário não era alto, mas era o suficiente para alugar uma kitnet pequena e começar a minha nova vida. Paralelamente, me inscrevi em um curso noturno de contabilidade. Se ia recomeçar, que fosse da maneira certa, me qualificando para ter melhores oportunidades. Durante os primeiros 6 meses dessa nova vida, ainda ligava para Gabriel esporadicamente. As conversas eram cada vez mais frias e espaçadas. Ele parecia ter realmente seguido o conselho da Fernanda e cortado o cordão umbilical. Mas havia algo que Gabriel e Fernanda não sabiam sobre mim. Algo que eu havia mantido em segredo durante todos esses anos. Um plano que havia começado a formar na minha mente muito antes deles imaginarem. Preciso confessar algo a vocês que mudará completamente essa história. Desde o dia em que Roberto morreu e eu transferi a casa para o nome do Gabriel, eu sabia que estava correndo um risco enorme. Por isso, tomei uma decisão que guardei em segredo absoluto durante 16 anos. Quando Roberto morreu, além do seguro de vida, ele havia deixado algumas aplicações financeiras em bancos diferentes. A família dele não sabia da existência desses investimentos porque Roberto os mantinha em sigilo. Eram aplicações que ele fazia mensalmente como uma poupança pessoal. Enquanto todo mundo brigava pela herança da casa e dos bens oficiais, eu discretamente recolhia esses valores. Não era uma quantia gigantesca, mas eram R$ 150 mil que ficaram comigo sem que ninguém soubesse. Durante os 16 anos seguintes, enquanto me dedicava integralmente ao Gabriel, eu investia esses valores.
Não era especialista em finanças, mas aprendi. Estudei, pesquisei, conversei com gerentes de banco. A cada mês depositava mais um pouco do meu salário nessas aplicações. Paralelamente, havia algo mais. Eu conhecia segredos sobre Roberto que nem mesmo Gabriel sabia. Roberto não era apenas gerente financeiro, ele também tinha uma pequena empresa de consultoria que prestava serviços para várias construtoras. Quando ele morreu, essa empresa estava no meu nome para fins fiscais, mas eu nunca havia movimentado nada. Durante todos esses anos, mesmo focada no Gabriel, eu mantive essa empresa ativa no papel, pagando as taxas mínimas, aguardando o momento certo para reativá-la. E havia mais. Ao longo dos anos, Roberto havia me ensinado muito sobre o mercado imobiliário. Eu sabia quais eram os terrenos e propriedades que tinham potencial de valorização na nossa cidade. Com minha pequena reserva financeira, eu havia comprado 3 pequenos lotes em regiões que eu sabia que se desenvolveriam. Quando Gabriel me expulsou de casa, eu não era a mulher desamparada que todos pensavam. Eu tinha R$ 380 mil investidos, uma empresa no meu nome e 3 terrenos que haviam valorizado significativamente. Mas por que mantive tudo isso em segredo? Porque eu queria ter certeza de que o amor do meu filho por mim era genuíno, não interesseiro. Queria que ele me visse como sua mãe, não como uma fonte de dinheiro. Infelizmente, descobri da pior maneira possível que nem mesmo como mãe eu era valorizada. 6 meses após ter saído de casa, tomei coragem e reativei completamente a empresa de consultoria. Usei minha experiência administrativa e os contatos que Roberto havia me deixado para começar a prestar serviços novamente. Paralelamente, vendi 2 dos 3 terrenos que possuía. A valorização havia sido impressionante. Comprei por 35 mil cada um e vendi por 120 mil cada. Com esse dinheiro, mais minhas reservas, abri uma pequena imobiliária. E num ano, minha vida havia se transformado completamente. Eu tinha um negócio próprio, uma casa confortável que comprei à vista, um carro novo. Pela primeira vez em décadas, eu estava vivendo para mim mesma. Gabriel não sabia de nada. Ele continuava achando que eu era a mãe dependente que estava aprendendo a ter independência morando na casa da irmã. Nas raras vezes que conversávamos, eu não mencionava a minha nova situação. Deixava que ele continuasse pensando que eu estava lutando para sobreviver, trabalhando em um emprego simples, vivendo de favor. Por quê? Porque eu queria ver até onde chegaria a frieza dele. Até onde ele seria capaz de manter a indiferença, sabendo que sua mãe estava supostamente passando dificuldades. 1 ano e meio após minha saída, recebi uma ligação que mudaria tudo. Era da Sônia, vizinha da antiga casa, que sempre foi muito próxima de mim. Helena, preciso te contar uma coisa sobre seu filho e essa namorada dele. A voz da Sônia estava carregada de indignação. O que aconteceu, Sônia? Eles estão vendendo a casa, Helena. Colaram uma placa de vende-se ontem. Mas não é só isso. Ela fez uma pausa dramática. Ouvi uma conversa da Fernanda com a corretora. Ela disse que assim que venderem a casa, vão usar o dinheiro para abrir um negócio em outro estado e recomeçar a vida longe daqui. Meu sangue gelou. Gabriel estava vendendo a casa que eu havia colocado no nome dele, a casa pela qual Roberto havia trabalhado tanto, a casa onde vivi os melhores anos da minha vida. Tem mais, Helena. A Fernanda disse que foi ela quem convenceu o Gabriel a se livrar de você, que uma mãe possessiva atrapalharia os planos deles de começar uma vida nova em outro lugar. Naquele momento, a ficha caiu completamente. Fernanda não havia apenas me expulsado de casa, ela havia arquitetado um plano para isolar Gabriel de mim completamente e ainda lucrar com a venda da propriedade. Liguei imediatamente para Gabriel. Pela primeira vez em meses, ele atendeu no primeiro toque. Gabriel, soube que vocês estão vendendo a casa. Fui direto ao ponto. Houve uma pausa longa. Mãe, é uma oportunidade de investimento. Vamos abrir um negócio? Que tipo de negócio? Uma franquia de marketing digital. A Fernanda entende do ramo. A voz dele estava evasiva, claramente desconfortável. E onde vocês vão abrir esse negócio? Em São Paulo. Lá tem mais oportunidades para crescer. São Paulo, a 600 quilômetros de distância. Fernanda realmente queria me tirar definitivamente da vida do meu filho. Gabriel, podemos nos encontrar. Preciso conversar com você pessoalmente. Mãe, eu estou muito ocupado com os preparativos da mudança. Por favor, meu filho, uma última conversa antes de vocês partirem.
Depois de muita insistência, ele concordou em me encontrar em um café no centro da cidade no sábado seguinte. Gabriel chegou pontualmente ao café, mas estava diferente. Mais magro, com olheiras profundas, uma expressão tensa que eu não reconhecia no meu filho. Como você está, meu amor? Tentei abraçá-lo, mas ele manteve uma distância fria. Estou bem, mãe. Corrido, mas bem. Conversamos sobre amenidades por alguns minutos, mas eu percebia que ele estava ansioso para encerrar o encontro. Foi então que decidi ser direta. Gabriel, você realmente acredita que me expulsar de casa foi a decisão certa? Ele suspirou profundamente. Mãe, já conversamos sobre isso. Foi melhor para todos nós. Melhor para quem, filho? Para você que perdeu sua mãe? Para mim que fui rejeitada pelo filho que criei sozinha? Ou melhor apenas para Fernanda que conseguiu o que queria? A Fernanda não tem nada a ver com isso. A decisão foi minha. Gabriel, olhe nos meus olhos e me diga que você está feliz. Pela primeira vez desde que nos encontramos, ele realmente me olhou nos olhos, e o que vi me partiu o coração. Meu filho não estava feliz. Estava exausto, estressado, e havia uma tristeza profunda naquele olhar que eu conhecia desde que ele era bebê. Mãe, felicidade é uma palavra muito forte. Eu estou construindo minha vida. Com uma mulher que te isolou da sua família, com uma mulher que te convenceu a vender a casa que representa toda a nossa história. A casa é minha, posso fazer o que quiser com ela. Pode mesmo, meu filho. Legalmente você tá certo. Me levantei da mesa e peguei a bolsa. Só quero que você saiba que, independente de tudo, eu te amo. E quando você se cansar de ser manipulado, eu estarei aqui. Saí do café sem olhar para trás, mesmo ouvindo ele me chamar. Era hora de Gabriel descobrir sozinho quem realmente se importava com ele. 3 meses depois daquele encontro no café, meu telefone tocou às 23h30 de uma quinta-feira. Era Gabriel, e pela primeira vez em 2 anos, sua voz estava quebrada de choro. Mãe, você pode vir me buscar? O que aconteceu, meu filho? Onde você está? No hospital. A Fernanda, ela me deixou, mãe. Levou todo o dinheiro da venda da casa e desapareceu. Meu coração disparou. Peguei as chaves do carro imediatamente. Tô indo te buscar. Qual hospital? O Hospital São Lucas. Mãe, eu estraguei tudo. Encontrei meu filho na emergência do hospital, com o braço engessado e o rosto machucado. Segundo ele me contou, Fernanda havia esvaziado a conta bancária onde estava o dinheiro da venda da casa, quase R$ 900 mil, e desaparecido com um homem que ela havia conhecido em São Paulo. Quando Gabriel descobriu e foi confrontá-la no hotel onde ela estava, houve uma discussão que terminou com ele sendo agredido pelo novo companheiro dela e precisando de atendimento médico. Ela planejou tudo, desde o início, mãe. Me isolou de você, me convenceu a vender a casa e, quando teve o dinheiro nas mãos, me descartou como lixo. Gabriel chorava como uma criança nos meus braços. Naquele momento, toda a mágoa, toda a dor, toda a revolta que senti durante 2 anos se dissolveu. Meu filho estava sofrendo e nada mais importava além de estar ali para ele. Vamos para casa, meu amor. Que casa, mãe? Eu não tenho mais nada. Perdi nossa casa, perdi o dinheiro, perdi você. Foi então que sorri pela primeira vez em anos. Meu filho, você não perdeu sua mãe. Nunca poderia perder. E sobre ter uma casa? Segurei o rosto dele entre as minhas mãos. Temos muito que conversar. Na manhã seguinte, levei Gabriel para conhecer minha nova casa. Uma residência de 3 quartos, com jardim, piscina, em um condomínio fechado na melhor parte da cidade. O olhar de choque dele foi indescritível. Mãe, como você conseguiu tudo isso? Gabriel, sente aqui comigo. Levei-o até a varanda que dava vista para o jardim. Preciso te contar algumas coisas que mantive em segredo todos esses anos. Contei sobre os investimentos de Roberto, sobre a empresa, sobre os terrenos, sobre como havia construído meu patrimônio em silêncio durante décadas. Gabriel me ouvia com a boca aberta, incrédulo. Você quer dizer que durante todos esses anos você teve recursos próprios? Sim, meu filho. Mas escolhi dedicar minha vida a você, investir em seu futuro porque acreditava que era isso que uma mãe deveria fazer. Mas por que nunca me contou? Porque queria ter certeza de que você me amava por quem eu era, não pelo que eu tinha. E também porque
Fiz uma pausa, escolhendo as palavras cuidadosamente, porque eu sabia que um dia você poderia precisar aprender algumas lições sobre a vida. Gabriel baixou a cabeça, envergonhado. Mãe, eu fui um idiota, um filho terrível. Como você pode me perdoar? Gabriel, você é meu filho. Errou, machucou-me profundamente, mas também foi vítima de uma manipulação. A Fernanda se aproveitou do seu desejo natural de independência para te afastar de mim. E agora? Eu não tenho mais nada, perdi tudo. Você tem sua mãe, você tem uma casa onde sempre será bem-vindo, você tem uma família que jamais te abandonará. Segurei as mãos dele. E você tem uma lição valiosa sobre quem realmente se importa com você. Naquela tarde, Gabriel se mudou para o quarto de hóspedes da minha casa. Não como o filho adulto que volta a morar com a mãe por necessidade, mas como um homem que havia redescoberto o valor da família.